fazer mais um exemplo, né, de produção de perspectiva isométrica a partir das suas vistas ortográficas. Tá? O primeiro passo que a gente tem que executar, né, que a gente tem que realizar, é o desenho dos eixos isométricos ou axonométricos, garantindo, né, que o ângulo entre esses três eixos, né, possuam um valor de 120 graus um em relação ao outro. Para a gente fazer isso, a gente utiliza, né, o esquadro de 30 e 60 graus, onde a gente vai ter onde a gente vai apoiar o desenho dos nossos eixos no ângulo de 30 graus do nosso esquadro. Tá? Então, a partir do momento que a gente tem o eixo axonométrico, a gente vai mapear a altura, largura e comprimento, né, do nosso objeto. Nesse exemplo que a gente está executando agora, né, a largura do objeto ela está posicionada em relação à vista frontal, né? Lembrando que a largura é o menor, valor que a gente tem no nosso objeto. E o comprimento, né, se refere à maior dimensão. Tá? Então, largura de 4, ou melhor, desculpem, de 6, e o comprimento com 8. Em relação à nossa altura, a gente tem aí uma altura total de 5. Com essas três marcações, a gente consegue desenhar o volume simplificado, né, do objeto, que a gente está chamando isso também de gabarito, né? E a gente está chamando de gabarito justamente porque esse volume ele dá para a gente uma clareza, né, em relação ao tamanho que o objeto vai ocupar, né, na nossa folha, e ele vai servir, né, de referência para a gente posicionar nossas listas ortográficas, assim como, né, o plano de corte que eventualmente possa estar passando por esse objeto. Tá? O... Quando a gente chega nesse estágio, né, eu vou começar a fazer marcações que vão possibilitar que a gente consiga executar, né, nossas linhas de construção. Né? Então, caso para a vista frontal, vou precisar de 3 marcações de 2 unidades, né, na horizontal. Na vertical, eu vou precisar de 4 marcações. Tá? Então, marcação de uma unidade de cima para baixo, quer dizer, de baixo para cima e outra de cima para baixo. E o intervalo, né, entre elas duas Opa, desculpa. Então eu vou ter 10, depois 2, depois 1. Tá, essas são as marcações que eu vou precisar para essa peça. Quando a gente fizer isso, né, vou começar a traçar linhas de construção, né, utilizando a lapiseira mais fina de vocês, ou com menor espessura, tá? E posso traçar até com certa segurança, né, a partir das marcações da vista frontal, posso projetar essas linhas de construção tanto para a minha vista lateral esquerda, né, que é o que eu estou fazendo agora, quanto para a minha vista ou para o topo, né, da nossa caixa. E aí, né, vou complementar essas, essas marcações. Né? Então, eu preciso de marcação complementar aqui na minha vista superior. Tá? Eu vou precisar de marcação com 2 unidades, marcação com 4. Para a minha vista superior, ou melhor, com essas últimas marcações que a gente fez na face lateral do objeto, eu consigo concluir todas as linhas de construção que eu vou precisar para desenhar as vistas ortográficas, né, que vão servir, né, de referência para a realização do nosso desenho. Tá? Eu vou trabalhar com cores, mas mais para a gente visualizar a posição, né, de cada uma dessas vistas ortográficas, né, e para reforçar a necessidade, né, de vocês precisarem interpretar
as vistas ortográficas de modo que você consiga encontrar, né, de modo que você consiga interpretar o resultado final do objeto, tá? Então, tenho aqui. Então, lembrem sempre de desenhar, né, ou de traçar as linhas que estão na mesma direção, né? Então, vejam que eu traço sempre, que eu sempre uso essa estratégia, né? Primeiro porque você ganha em eficiência, né? Principalmente quando a gente está executando desenho à mão, porque caso desenho à mão, né, há necessidade da gente ficar, né, modificando, reposicionando o nosso, reposicionando, né, o nosso material de desenho. Então, se você se organiza, né, ou se você planeja o seu traçado dessa maneira, você otimiza, né, o seu processo, uma vez que você aproveita aquela configuração de esquadros para traçar tudo aquilo que você precisa naquele, naquele momento. Né? Então, aqui falta apenas tá, a vista superior, né? Aqui a cor, a verde. Então, vamos mesma lógica, né? Traçando todas as linhas em uma mesma direção. Então, temos aí as vistas ortográficas do nosso objeto, né? Devidamente posicionadas na face. E aí, como a gente falou, que o fundamental, né, nesse processo de desenho é a gente analisar essas vistas ortográficas, considerando, né, considerando essas vistas em conjunto. Um outro ponto, né, outra dica que a gente dá é, primeiro, tentar posicionar, né, ou entender onde que aquela face, as maiores faces elas estão posicionadas, principalmente, né, tentando ver quais são as faces, né, que estão encostando, né, na borda, né, ou na parede do nosso gabarito. Por que a gente dá essa recomendação? Tá? Porque quando eu localizo, né, essas faces que estão encostadas, né, no topo, principalmente as maiores faces, a gente começa, né, a, a enxergar o resultado final do objeto. Tá? Então vejam que eu lancei, né, as duas maiores faces da vista lateral esquerda, e aí a gente já começa a entender, né, ou a enxergar um pouco melhor as feições, né, do objeto final. Então vejam que essa face que eu estou traçando agora da vista superior, ela é uma face, ela é uma face que está encostada, né, no nosso gabarito, né. Então ela dá para a gente, né, ela começa, né, a apresentar para a gente em alguma medida qual é, né, quais são na realidade as feições, né, ou seja, a forma, né, desse objeto depois que a gente executar as nossas, ou melhor, depois que a gente posicionar de maneira correta, né, as nossas faces, tá? E uma outra coisa, né, que eu sempre reforço, né, é a questão da lógica de projeção. Tá? Então, se a gente olhar esse, esse quadrado, né, que a gente, esse quadrado, se a gente olhar esse quadrado aqui, da nossa vista superior, esse quadrado, ele vai
ser projetado por todo o objeto. Como que eu vou saber onde que ele vai interromper? Eu vou saber por meio, né, da projeção de outras faces do nosso objeto. Tá? Então vejam que esse retângulozinho que está acima, né, ele corresponde a essa parte aqui, que está atrás, né, desse volume que a gente acabou encontrando. Né? Então, o que a gente está fazendo, né, para poder identificar as formas, né, a forma definitiva do objeto, é trabalhar com linhas de projeção. Tá? Então, por exemplo, eu estou pegando esse ponto aqui, né, que é uma linha tracejada, né, e eu vou conseguir achar, opa, vou acabar achando, né, onde que esse objeto ele vai finalizar, né, onde que ele vai interromper lá no fundo. Né. Uma coisa em relação à vista superior. Mesma coisa aqui, né, a gente pegar, fazer essa, pegar e fazer essa projeção, né, a partir desse trecho, né, da minha vista fotográfica, a gente meio que vai encontrar onde que ele vai interromper lá no fundo, né? Que é engraçado que esse objeto, né, tem algumas linhas que se sobrepõem, né? Então, para a gente conseguir enxergá-lo melhor, né, ou ter uma clareza melhor, é importante a gente marcar as linhas tracejadas, né, as linhas ocultas, porque elas ajudam a gente nessa leitura, né, nessa interpretação do, do objeto final, né? Então, essas duas linhas aqui no final acabaram se encontrando, né? Na real, elas se encontram, né? E aqui eu tenho essa linha de fundo, né? Também é uma linha oculta. Aqui a gente tem essa linha tracejada. É isso. A gente tem ela tracejada. Dá uma conferida para verificar se tem mais alguma linha tracejada que a gente não está posicionando. Tem, tá aqui, ó. E a gente teria, né, esse prolongamento aqui. Então, vejam que a linha tracejada, né, ela dá pra gente, ela facilita, né, o entendimento do objeto, né, uma vez que a gente consegue interpretar o que está acontecendo pelo objeto, né, interpretar o que está acontecendo nas partes que a gente não está enxergando por conta das características desse elemento, né, ou desse objeto.